ano, né, nós estamos aqui reunidos em Guarulhos. Tá? Nós temos, então, como primeira participante, a doutora Caroline Viriato Memória. A doutora Caroline, ela é analista em Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia, lá de Brasília. Tá? Em seguida, nós temos a palestra do Luiz Afonso Bermudes. Ele é diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, lá o CDT da UNB. E a terceira apresentação será do Rafael Levi. Ele é professor do PERSE, da Escola Politécnica da USP, e presidente do Grupo Alarde. Como vocês podem observar, nós temos aí três ícones, né? Três nomes muito importantes da Lei do Bem. Né? Eles vão falar para a gente a respeito da Lei do Bem. Nós vamos ter aí uma mesa redonda e a partir daí nós abrimos para perguntas e respostas. Cada palestrante vai ter em torno de 20, 30, 40 minutos, de critério de cada palestrante. E a partir daí, após as três apresentações, nós vamos compor a mesa, então, e daremos abertura às perguntas de vocês. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas apresentações deles, porque esse tema é muitíssimo importante nos nossos campi, tanto o pessoal que está aqui de Minas Gerais, como todos os nossos aqui nos campi do estado de São Paulo. É muito importante porque nós estamos iniciando, tentando consolidar o NIT, colocar o NIT para funcionar, fazendo as parcerias com empresas, etc. Então, o que eles vão mostrar aqui para a gente hoje é muitíssimo importante para que a gente consolide não só o NIT, como toda, sabe, a parte de pesquisa e a interação disso com as empresas e indústrias. Tá? Então, eu chamo agora a doutora Caroline, que vai nos falar, então, a respeito da Lei do Bem, né, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia. Uma salva de palmas, por favor. Primeiramente, muito boa tarde. Gostaria de agradecer o convite do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Muito importante, o Ministério tem muita satisfação de participar de todos esses eventos, para estar divulgando mesmo a inovação tecnológica. Em geral, a participação da gente tem um público muito voltado para os empresários. Por quê? Porque é sempre em cima dos incentivos fiscais. Os incentivos fiscais eu vou tentar explicar bem introdutório para vocês, para que fique clara a explicação, o entendimento de todos. E no final, os debates podem enriquecer muito, tirando todas as dúvidas que forem necessárias para vocês. Eu trouxe um slide, mas eu primeiro gostaria de falar um pouco do que são os incentivos. Né? A política do governo tem sempre a intenção de implementar a inovação tecnológica no Brasil. Tem tanto dentro das empresas, em geral empresas de grande porte, como no setor acadêmico também, fazendo as parcerias com os institutos de pesquisa, as universidades em geral também. E é importante que as instituições de pesquisa participem tanto na qualidade de terceiro nessa relação, porque o empresário pode contratar uma pesquisa de algum instituto de pesquisa ou de uma universidade, como também sendo um ator bem mais importante até, que é dentro do artigo 19A da Lei 11.196, que é a Lei do Bem, essa lei que está aí no slide. Esse artigo ele é um artigo que foi introduzido posteriormente, foi em 2007, e ele prevê que as instituições de pesquisa tenham outra participação no processo de inovação tecnológica. Os atores da inovação tecnológica, sejam os institutos de pesquisa, sejam as empresas, cada um tem a sua participação específica. Os institutos de pesquisa e as universidades têm duas formas de participação no processo de inovação tecnológica. Seja ele dentro do capítulo 3 da Lei do Bem, o capítulo inicial dessa lei, o original, seja ele dentro do artigo 19A, que é diferente, as participações são diferentes. Como é que se dá a primeira participação? Por que eu quero enfocar isso? Porque eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui provavelmente são de institutos ligados a institutos de pesquisa. Então, a primeira parte, ela prevê que os institutos de pesquisa auxiliem as empresas, em geral, de grande porte, que não tem, por exemplo, tem um projeto de inovação tecnológica que ela não consegue desenvolver completamente.
Então, ela precisa contratar um instituto de pesquisa que tenha expertise naquele determinado projeto para estar desenvolvendo aquele projeto para ela. Então, ela envia recursos para o instituto de pesquisa, o instituto de pesquisa vai levar a efeito o projeto e ela vai receber incentivos fiscais em cima desse valor. Por isso que é importante para a empresa estar contratando institutos de pesquisas e universidades, assim como também fomenta o crescimento dessas universidades e dos institutos de pesquisa. Ganha todo mundo, né? Ganha o Brasil, ganha todo mundo. E a segunda forma de participação dos institutos de pesquisa são uma outra via, é na contramão disso aí. Como é que acontece? Primeiro, o Instituto de Pesquisa desenvolve um projeto, ele mesmo toma a iniciativa de desenvolver um projeto de inovação tecnológica, e para desenvolver esse projeto, ele também vai precisar de recursos. Então, ele vai ter que se submeter a uma comissão de 3 ministérios, que é o Ministério ao qual eu sou ligada, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o MEC e o MDIC, que é o Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E aí, essa comissão tem que aprovar esse projeto do Instituto de Pesquisa, e após essa aprovação, se caso conseguir essa aprovação, tem que buscar um parceiro financeiro. Em geral, são empresas de grande porte, porque aí, a partir daí, essa empresa de grande porte vai poder receber os incentivos fiscais. Então, são essas duas formas que os institutos de pesquisa podem participar do processo de inovação dentro da lei do bem. O que são os benefícios fiscais? Os benefícios fiscais são criados por uma lei ordinária, no caso que é a Lei 11.196, que a gente vai trabalhar aqui, e sempre eles constituem uma isenção tributária, né? Em cima daquela atividade, a maioria das atividades hoje no Brasil são tributadas. E em cima daquelas atividades relacionadas à inovação tecnológica, vai haver uma redução de gastos com tributos a partir desses incentivos fiscais. Eu não gostaria de ter que aprofundar muitos incentivos em cada um deles. Por quê? Porque é difícil a compreensão, porque tem conceitos muito contábeis e tributários, porque são incentivos, são reduções de alíquotas em cima de contribuição social sobre o lucro líquido, sobre imposto de renda pessoa jurídica, sobre imposto de renda retido na fonte, sobre royalties, são redução a zero de alíquota para marcas e patentes. Então, são muitos incentivos. Tem também depreciação acelerada para os equipamentos voltados à pesquisa e desenvolvimento, de inovação. Tem também a amortização acelerada sobre os bens intangíveis. Então, assim, o tema é árido em relação aos incentivos, cada um colocado separadamente. Então, eu prefiro falar só dos incentivos, assim, do geral, né? Pode passar, por favor. Então, aqui o conceito de inovação tecnológica, que todo mundo já, aqui eu acho que pelo menos o conceito já conhece, né? E é um conceito que foi extraído do decreto regulamentador dessa lei, que é o decreto 5798. Eu tenho muita facilidade de falar da lei porque eu sou advogada, também sou do Ministério, mas eu sou advogada tributarista, né? Mas também sou muito sensível à questão da dificuldade dessa lei. É uma lei muito importante para o Brasil. Nós temos alcançado um avanço muito grande na inovação tecnológica. Esse ano nós recebemos 635 formulários. Todo ano, gente, os formulários têm que ser entregues. Como é que são esses formulários? As empresas que usam os incentivos fiscais, elas têm que, até o dia 31 de cada ano, preencher os gastos que ela teve com pesquisa e desenvolvimento no ano anterior. É mais ou menos como a declaração de imposto de renda da pessoa física, para ficar mais claro. Você passa o ano auferindo aquela renda e no ano seguinte você vai prestar contas da renda que você auferiu. Nesse caso, você passa o ano investindo em P&D, investindo ou gastando, tendo dispêndios com P&D, e no ano seguinte, até o dia 31 de julho, a empresa tem que enviar um formulário e-mail eletrônico para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Lá a gente faz a apuração dos dados, verifica o que é que teve de gasto com P&D, verifica o que é que teve de gasto, por exemplo, com recursos humanos, os pesquisadores que a empresa contratou naquele ano, os gastos com material de consumo para fazer a pesquisa, para a manutenção de um laboratório, calibração de máquinas. Então, são inúmeros gastos, aquisição de equipamentos importados ou nacionais. Então, são muitos gastos com P&D e são prestados contas a partir desse formulário eletrônico.
A gente fez o fechamento agora no dia 31 do recebimento desses formulários. Foram 635, como eu havia falado, no ano passado foram em média 560. Desse recebimento a gente faz uma análise documental, as empresas podem mandar uma documentação por via postal também, com todo o calhamaço de papéis de projetos que a empresa tem em PND. E a gente faz a análise de todos os projetos que estão ali descritos no formulário, um espaço para descrição minuciosa desses gastos. E a gente vai fazer o choque com o que foi recebido de benefícios fiscais que também são inseridos lá. Em geral, o setor contábil das empresas insere esses dados nos formulários. E a partir daí a gente vai fazer um relatório, todo ano o Ministério emite um relatório da análise desses formulários. Em geral, a gente disponibiliza ao público em novembro de cada ano. Ele consta de explicações gerais e consta também de um anexo 1 e um anexo 2. E agora o anexo 3 também, são as empresas que terminam o ano com prejuízo fiscal. Elas não tiveram aquele lucro para poder ser tributado, né? Então, as empresas que operam no lucro real são as empresas que, em geral, utilizam esses incentivos fiscais. Por quê? Porque em cima desse lucro, em geral, que os incentivos fiscais são utilizados. Mas as empresas também que não trabalham com o regime de lucro real, elas podem utilizar a redução de IPI se elas adquirirem equipamentos para P&D. Então, as empresas que a gente considerar que tiverem com todo o formulário, todo direitinho, de acordo com a legislação que eu mencionei, elas vão ficar integrando o anexo 1. Aparece a relação com o nome delas e o CNPJ ao lado. Esse relatório é publicado no site do MCT, que ao final da apresentação vocês vão ver e podem copiar, né, no site para vocês verificarem agora, ao final do mês de novembro, nós vamos disponibilizar o relatório relativo ao ano base 2009. Né? E tem as empresas que ficam no anexo 2. Eu não sei se esse ano a gente vai divulgar só o CNPJ ou o nome da empresa. Já aconteceu da gente divulgar o nome da empresa e só o CNPJ. Sempre gera um pouco de problema, porque as empresas que ficam no anexo 2 são as empresas que não têm o direito de receber os incentivos, mas são empresas que nós verificamos em seus formulários algumas inconsistências. Não estão exatamente de acordo com o que a legislação pede. Então, é meio complicada essa questão do anexo 2, porque as empresas acham, se sentem prejudicadas, acham que a gente está dando um atestado que elas não receberam, que elas não estão fazendo inovação tecnológica, mas não é exatamente dessa forma. Existem algumas inconsistências, as empresas estão melhorando, às vezes fazem o formulário de uma maneira que não ficou muito inteligível. O formulário é muito importante, por isso a gente está tentando aprimorar ano a ano. Pode passar, aqui são as fases da pesquisa, né, que é importante as empresas. Por que muita empresa fica no anexo 2? Porque muita empresa se apropria de incentivos da parte da pesquisa que não é a parte incentivável. Qual é a parte incentivável? A parte incentivável é a parte que envolve o risco tecnológico. O governo ele quer que a empresa se sinta estimulada a fazer inovação tecnológica justamente na parte mais cara da pesquisa, que é a parte que tem perigo total de não dar certo. Se você tem certeza que aquela pesquisa vai dar certo, em geral, ela não vai ser incentivável, assim, salvo algumas exceções, né? Então, eu coloquei aí que a pesquisa de mercado, lá em cima, onde incidem os incentivos fiscais, né? Aqui embaixo tem o primeiro, pesquisa de mercado, não atua, ou seja, empresas que fazem só pesquisa de mercado por pesquisa de mercado para melhorar a sua atividade interna, não incentiva essa atividade, por mais cara que ela possa ser. A segunda, a pesquisa básica, aplicada, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de protótipo, apoio técnico, envolve uma fase de muito risco e assim os incentivos fiscais podem ser utilizados. A parte da linha de produção, quando já vai entrar para a parte comercial, no caso, por exemplo, empresa industrial, já não também vai ser incentivada mais essa parte. E aí, transporte e logística também é uma atividade que dificilmente consegue comprovar com a gente que está fazendo inovação tecnológica. Em geral, eles fazem apenas uma modernização interna das suas atividades rotineiras. E isso não é incentivável. Pode passar, então.
Então, falei aqui as características básicas dos incentivos. Eles atendem as empresas que operam no regime de lucro real, como já havia falado, em geral, né? A do lucro presumido podem utilizar, mas em geral elas sempre combinam conosco que não vale a pena para eles, porque os incentivos para eles não são tão proveitosos. O novo sistema de utilização dos incentivos, que eles são um sistema antigo, eles são um aprimoramento de um sistema antigo. O novo sistema ele é bem mais automatizado, porque as empresas não precisam pedir autorização para o Ministério para utilizá-los. A empresa primeiro utiliza os incentivos e depois só presta contas dessa utilização com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Antigamente, tinha uma pré-aprovação dos seus projetos, né? Agora é bem mais rápido, bem mais sério. Aperfeiçoou o incentivo em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, que é o mais substancial, é a redução do imposto de renda da pessoa jurídica. Ela manteve alguns incentivos da legislação anterior e consolidou essa legislação no marco regulatório que ficou de mais fácil acesso. Pode passar, então aqui é a parte que fala das reduções de base de cálculo, né, da utilização dos incentivos fiscais para os gastos com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu não gostaria realmente de ficar falando disso, porque eu acho essa parte muito complicada, mas eu só queria falar assim, que os incentivos eles podem ser aumentados em função se as empresas contratam mais pesquisadores, e é muito interessante isso, porque aí estimula que as empresas contratem mais pesquisadores, e as empresas, eu posso garantir para vocês que têm tentado fazer isso, a gente tem visto isso nos formulários, né? E eu acredito que muito se deve a esses incentivos. É bom para o mercado de trabalho, porque muitos pesquisadores saem das universidades com seus mestrados e doutorados e não são absorvidos pelas empresas. E o uso desses incentivos eu acho que pode dar uma estimulada. Tem também uma concessão de mais incentivos para quem tem patente concedida. Não é patente registrada só nos depósitos de patente, é patente concedida. Pode passar, por favor. Tem redução de 50% de IPI para aquisição de maquinário para P&D, aí como eu já tinha falado, depreciação integral acelerada desse maquinário, amortização acelerada de bens intangíveis, isenção de imposto de renda na fonte sobre remessas, de registro de manutenção de marcas no exterior. Deixa eu passar. Aqui tem a parte conceitual, acho que não vale tanto a pena, porque a maioria de vocês já deve conhecer o que é pesquisa básica dirigida, aplicada e desenvolvimento experimental. São conceitos que estão na lei, isso aqui é apenas uma cópia da lei, né? Eu gostaria de passar essa parte para não ficar cansativo. Também uma descrição do que é tecnologia industrial básica, serviços de apoio técnico. Eu prefiro falar dos serviços de apoio técnico, que são os que dão mais problema. Quando a lei fala serviço de apoio técnico, ela abriu o conceito, né? Porque os outros são conceitos mais apertados, a gente não tem maiores discussões. Quando ela abriu para serviço de apoio técnico, o que aconteceu? Existe aquela coisa do advogado fazer uma extensão na interpretação e aí tem colocado quase tudo como serviço de apoio técnico. Mas o que a gente sempre informa, tem uma interpretação mais conservadora, porque o serviço de apoio técnico, o próprio nome já está dizendo, é apoio, não é atividade principal, é atividade complementar. Então, o que é que seria o serviço de apoio técnico? Às vezes, um treinamento da equipe de P&D da empresa, por exemplo, contrata uma pessoa que tem expertise um alemão que só ele entende sobre determinada parte da pesquisa. E aí traz esse alemão para cá, os gastos que tiverem com ele dentro do Brasil, não pode ser gasto para fora, gasto com ele dentro do Brasil podem ser deduzidos nessa parte de serviços de apoio técnico. Assim como também a parte de calibragem de máquinas, entrando na parte de serviço de apoio técnico, serviços hidráulicos dentro do laboratório, problemas dentro do laboratório, podem ser resolvidos também na parte de serviço de apoio técnico. Então, o Ministério tem muito cuidado com essa análise do serviço de apoio técnico, porque muitas empresas inserem tudo que vem pela frente no formulário para a utilização dos incentivos com base em serviço de apoio técnico. Mas o nome já está dizendo, é apoio. Pode passar.
Eu falei, já tinha falado anteriormente, dado introduzida no artigo 19A, que é uma das formas dos institutos de pesquisa serem atores bem participativos no processo de inovação tecnológica e de utilização dos incentivos, que é aquela outra via que eu tinha falado. Em vez da empresa, o projeto, o inicial é, só para recapitular, a empresa tem um projeto, contrata um instituto para continuar esse projeto. Nesse caso aqui é o contrário, é o instituto de pesquisa que tem um projeto e ele quer vender para a empresa. Então, são as duas formas que eu acho que agora ficou mais claro. E aí vocês podem encontrar isso no artigo 19A da Lei 11.487. Por que é 11.487 e não 11.196, que era anterior? Porque essa lei aí é a lei específica que introduziu esse artigo 19A na Lei 11.196. Tá? Mas basta ler a 196 porque ela já tem esse artigo na sua integralidade. Pode passar, por favor. As mudanças da Lei do Bem, né, que foram introduzidas por uma lei de 2008, que a depreciação integral agora ela é acelerada, ela é no momento da aquisição do equipamento, a pessoa do setor de contabilidade deprecia logo integral essa máquina. Tem também para as atividades das empresas que exercem atividade informática. Sempre é uma parte bem polêmica essa parte da utilização da lei de informática, porque os incentivos da lei de informática tem uma lei específica para a lei de informática, incentivos fiscais para as atividades de informática. São, em geral, ligados à parte de hardware. A nossa parte na lei do bem, em geral, são para softwares. Então, esses benefícios não podem ser cumulativos. A empresa que exerce atividade informática ela só vai usar incentivos da lei do bem em si, que não sejam exatamente iguais aos da lei de informática e não podem ser em cima da mesma base de cálculo. Então ele fala também da apuração do lucro real, do mesmo tipo de incentivo que tem lá no outro, mas os incentivos são parecidos, só que não podem ser cumulativos. Essa que é a ideia principal que essa lei veio introduzir. Pode passar. Então, ela fala aqui, no parágrafo 4º, a pessoa jurídica que exerce atividade de informática e automação e exercer outras atividades poderá usufruir em relação a essas outras, os benefícios relacionados ao capítulo 3. É justamente o que eu estou falando, porque uma empresa que exerce atividade de informática, ela pode ter inovação tecnológica em outras atividades também. Então, ela pode utilizar, não significa que ela não vai poder utilizar incentivos da lei do bem. Ela pode, em cima de outras atividades que não sejam as atividades ensejadoras dos benefícios da lei de informática. Pode passar, por favor. Aqui é comunicando a extinção do benefício 5, que é relativo ao crédito de imposto dos valores pagos a título de royalties, assistência técnica ou científica, previstos em contrato de transferência de tecnologia. Esse aí foi o único incentivo, gente, que foi extinto. O Ministério se preocupa muito com isso, porque a gente não quer que os benefícios acabem, né? Por isso que a gente é conservador. Porque esse aqui, na verdade, o problema dele, da extinção dele, a gente acredita que foi por desuso. Ele não foi regulamentado da maneira que deveria, e aí ninguém sabia como utilizar esse incentivo. Não conseguiam receber esse crédito. As empresas entravam com o pedido, mas não conseguiam ver a cor do dinheiro, né? Então, acabou sendo extinto esse benefício. Pode passar. Mas os mais importantes permaneceram, que são os que estão relacionados ao imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, aqui fala do compromisso da empresa, que é enviar, já que ela não tem que aprovar previamente os projetos junto ao Ministério, ela manda a posteriori os seus projetos para a nossa análise até o dia 31 de julho de cada ano, um prazo que, em geral, é improrrogável. Pode passar. Os principais resultados da lei do bem, eu também vou falar bem, passando, pode passar, porque são muitos números, né? E aí, como eu coloquei, ali embaixo está dizendo, são 552 empresas cadastradas e 460 empresas beneficiadas em 2008. O que significa isso? Por que são 552 cadastradas e 460 beneficiadas? Porque são 460 que ficaram no anexo 1. O restante ou foi para o anexo 2, que é aquele das inconsistências, ou teve prejuízo fiscal no ano de 2008. Esses são os dados passados.
Os dados mais recentes, esse painel ele não está 100% atualizado, porque os dados mais recentes nós estamos em fase de fechamento. Como eu disse para vocês, vocês vão poder acessar o site para no final do mês receber essas informações. E aí tem os gastos, o que é que representou de contribuição social sobre o lucro líquido, de redução, o que teve redução de imposto de renda, redução de IPI, em cima de todos os projetos, o que é que eles costumam chamar de renúncia fiscal, né? O que é que o governo deixou de arrecadar em termos tributários, mas ganhou em inovação tecnológica. Pode passar, então. E aí são os gráficos separados por região, né? A gente vê que a região, realmente, que as regiões que mais se destacam são Sul e Sudeste, como já é de se esperar. A região Norte a gente destaca um pouco aproveitamento por causa dos incentivos locais da Zona Franca de Manaus, né? Em geral, eles reduzem mesmo os demais benefícios. Nordeste é pouco expressivo e a parte Centro-Oeste é bem esquecido nesse processo. E aí a gente tenta participar mais de eventos nessas regiões para que seja fomentado o uso dos incentivos fiscais, porque a empresa tem, né? O problema é a conscientização e a disseminação desse conhecimento dos incentivos. Pode passar. Aqui são os gráficos dos investimentos, que pelo fato de também mais empresas utilizarem na região Sudeste e Sul, proporcionalmente os investimentos também são maiores nessas regiões. Né? O que é se esperar, são dispêndios de custeio e de capital, de maquinário e ativos imobilizados. Pode passar. Aqui a parte também de percentual de investimento e o que representa para o PIB do Brasil. Né? São só numéricos, também a gente não tem o dado ainda de 2009, então, mas a gente já está esperando o crescimento. Você pode ver que tem crescimento de 0,09, né, em termos de bilhões, e aumentou para 0,19 no ano de 2007 para 0,30 no ano de 2008. Esse ano a gente está esperando 0,5 por aí. A gente está esperando. Pode passar, por favor. E aí, para maiores esclarecimentos, vocês podem acessar mct.gov.br/incentivos fiscais. Eu vou estar aqui até o final, para quem quiser tirar dúvidas. Eu adoro a parte do final, que sempre tem questões mais polêmicas, são interessantes. Obrigada pela atenção de todos. A gente queria agradecer a doutora Carolina, então, pela palestra. Realmente foi bem didática, né? Mostrando para a gente que dá para ser utilizado, esses incentivos, onde são fornecidos ou não são fornecidos. E vem ao encontro do que realmente a gente pensa em fazer, né? Aquela que vocês viram ali, a parte de pesquisa aplicada, pesquisa tecnológica, que são as áreas de risco. Foi uma coisa bem interessante, que é exatamente isso que a gente pretende fazer e já está fazendo dentro dos campi dos institutos. Imagino que o pessoal de Minas também pense da mesma forma, né? Nós vamos partir agora para a segunda etapa, então, dessa mesa redonda, seria só um detalhe. Se alguém tiver alguma pergunta para a doutora Carolina, por favor, deixa anotado. No final, assim que nós terminarmos de compor a mesa, nós vamos abrir para perguntas e respostas, tá? Ao final da terceira apresentação. Então, anotem as questões que tiverem para a gente passar depois. Então, como segunda apresentação, eu chamo então o professor doutor Bermudes para dar continuidade a essa mesa redonda. Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao Instituto Federal de São Paulo pelo convite para estar aqui nesse workshop. E vou começar com uma brincadeira. Eu preferia chamar a minha palestra aqui aonde está o dinheiro para a inovação tecnológica, como botar a mão nele, e como é que a gente faz dentro de uma instituição federal. Eu vou complementar muita coisa que a Carolina colocou aqui, na lei do bem, mas também de outras leis que formam um marco regulatório, um marco de incentivo para a inovação tecnológica no Brasil. E como é que nós, na Universidade de Brasília, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, dentro de uma Universidade Federal, estamos colocando a mão nesse dinheiro. E quais são os gargalos e como a gente pode operar e sair nesses gargalos
e aí a gente pode, afinal, fazer um pequeno debate. Eu vou começar falando aí, pode passando, só para colocar vocês, não é nenhuma propaganda, mas tem que fazer a propaganda, né? Nós somos um centro criado em 1986, quando não se falava em inovação e empreendedorismo no Brasil. Dentro de um pioneirismo lá da Universidade de Brasília, na abertura política do país, na abertura em Brasília, de que a Universidade de Brasília foi criada de costas para a cidade, de frente para o lago. Para quem conhece Brasília, vê bem a posição de como é que era. E aí era uma forma que a universidade se propunha na época, junto com os empresários, Federação de Indústria, Federação de Comércio, Associação Comercial, um grupo de trabalho orientou e propôs à universidade criar um centro de apoio ao desenvolvimento tecnológico na região. E isso foi feito na época sob a gestão da universidade, que já tinha mais ou menos, pode passar a próxima, já colocava no seu regimento a missão dela de promover o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o empreendedorismo no âmbito nacional por meio da integração entre universidade, empresa, sociedade, governo, contribuindo então para o desenvolvimento econômico e social. Que é isso, todo esse emaranhado de leis e incentivos existe para promover o desenvolvimento econômico e social do nosso país. A próxima. Para que a gente pudesse cumprir essa missão, com a visão de ser referência, vários eixos de atuação dentro da universidade, dentro da trilogia constitucional, ensino, pesquisa e extensão, foram criados 4 eixos básicos, claro que gerenciado e sempre tão importante quanto os outros eixos, a parte operacional, e como gerenciar tudo. E os eixos estratégicos nossos passam da transferência de tecnologia, ensino, pesquisa, difusão do empreendedorismo, desenvolvimento empresarial e gestão da cooperação institucional. Em cada um desses eixos foram criados vários programas, projetos que hoje existem no centro, onde vai desde a gestão de um simples projeto de transferência de tecnologia até a gestão de um grande projeto, uma grande empresa e a universidade e grupos de pesquisa na universidade. Passa pela incubadora de empresas, passa pelo parque tecnológico, passa pela gestão do conhecimento dentro da universidade, a gestão do patrimônio intelectual da universidade, sejam patentes, seja proteção de software, seja a proteção de qualquer conhecimento tecnológico que a universidade desenvolva. E também, chave e importante, principalmente para a nossa região, que é uma região capital da República, política, com todas as influências que nós vemos na imprensa, de que é importante desenvolvermos ao nosso estudante da área tecnológica e das áreas de ciência a cultura de empreender. E aí então existem cursos na graduação de iniciação à atividade empresarial. Começamos esse semestre nos programas de pós-graduação para doutorandos e mestrandos a mesmo tipo de atividade, só que com um nível mais sofisticado, porque as pessoas aí já estão com a sua vida já traçada, eles apenas querem ver oportunidades. E na parte de desenvolvimento empresarial, que nós atuamos tanto em pequenas empresas de base tecnológica que nascem dentro da universidade e vão para o mercado, incubador de empresas, como também para muita pequena e média empresa em Brasília, onde não existe, e aqui a Carolina mostrou, Centro-Oeste não existe subvenção, porque isso aí é uma empresa grande, uma empresa que tem grandes impostos a pagar. O nosso tecido é de pequena e média empresa naquela região do Centro-Oeste, exceto na região do Mato Grosso, vocês têm os grandes grupos agropecuários que têm investimento, mas que não sei se fazem uso da subvenção, acho muito pouco, na área de pesquisa, porque tem um outro lado da Embrapa que os auxilia na extensão, enfim. Então nós trabalhamos, esse é o nosso público, e para que a gente gire essas rodas, todos esses eixos, é preciso achar recursos. E aí nós vamos atrás deles. Próxima. Para que a gente então faça essa atuação aonde está o dinheiro, no Estado, com seus programas de fomento, com seus programas de incentivo, e no setor empresarial. Então todos
esses atores que estão aí fazem parte de uma difícil e árdua missão de articular, de trabalhar. Nós temos 20 anos nessa luta lá dentro da universidade com o setor empresarial, de como articular todos esses atores para que os resultados sejam factíveis, otimizados e que nos levem ao objetivo maior do desenvolvimento econômico e social da região. Próxima. Aqui, hoje, muitas das coisas que já é o título desse workshop, que é os principais incentivos à inovação que nós fazemos uso nesse centro. Desde a política, a PDP, a Política de Desenvolvimento Produtivo, onde é delineada quais são as áreas principais, quais são as áreas estratégicas da sociedade brasileira, aonde atuarmos, aonde procurarmos incentivar o crescimento, até passando pelo plano de ação de ciência, tecnologia e inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, que também define mecanismo para que isso aconteça em conjunto com a PDP. Outros planos e políticas ministeriais nós temos na área de telecomunicações, na área de saúde, muito importante, equipamentos biomédicos, equipamentos de controle de medição para a área de saúde, e claro, a lei de inovação, que faz uma ligação de todas essas políticas, especificamente a lei de informática, que é um instrumento que já tem cerca de 25 anos, se não me engano, a lei de informática, é um pouco mais do que isso, e a lei do bem com seus diversos mecanismos. A Carolina falou de alguns aqui, e eu vou falar de outros, de como a gente opera com a lei do bem. Próxima. Então, aí são alguns dos. Vocês podem, eu não fiz, os direitos autorais desses slides em azuis, vocês podem baixar da página do MCT, onde está lá explicando todos os instrumentos de desenvolvimento científico e tecnológico. Talvez vocês não estejam com em preto, né? Mas vocês podem ver que passa desde o incentivo à criação de incubadoras, o incentivo à subvenção e o incentivo à subvenção. Próximo. A lei de inovação, que vem, eu fiz questão de deixar aquela data lá em cima, 2004. Ninguém cria uma cultura de inovação no país com menos de 20, 30 anos. Nós estamos começando com uma lei de inovação que colocou um marco. A lei de inovação em si não dá dinheiro para a empresa, não traz recursos para as agências de fomento e não traz também para os institutos ou centros de pesquisa. Ela define política. As únicas coisas pragmáticas é tornar claro a propriedade intelectual, tornar claro de como é que um servidor público pode receber ou não receber por participar desse movimento de inovação. Próxima. Alguns mecanismos que já foram colocados aqui, que estão previstos na lei de inovação, que vem depois, é a própria lei do bem e os resultados, que é o pragmatismo para a grande empresa, e depois, no caso da lei do bem, a lei que nós no dia a dia chamamos a lei Rouanet de ciência e tecnologia, que é para que a gente traga recursos para os institutos de ciência e tecnologia. Próxima. Pode passando. Isso aí vocês podem baixar lá. A subvenção econômica. O que é a subvenção econômica? Por acordos internacionais, nenhum país pode dar incentivo fiscal. Então foi um mecanismo criativo do nosso país de criar a subvenção econômica, prevista inclusive na lei orçamentária. O Estado vai subvencionar economicamente, colocar dinheiro, fazendo a tradução no dia a dia, diretamente nas empresas através de chamadas, o coisa que não é possível pelos acordos internacionais, a não ser pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Então se criou, e hoje vocês têm os editais, subvenção, PAP, subvenção, através da FINEP, financiadores dos projetos. Normalmente, quase sempre exigida a participação do Estado, com uma parcela considerável, e esse dinheiro aprovado no projeto da pequena, preferencialmente a pequena e média empresa, é que vai diretamente para a empresa. Agora, a pequena empresa,
todos nós sabemos que ela não tem um mecanismo, ela não tem um departamento de pesquisa, ela não tem especialistas para fazer projetos para ela. E aí vem a nossa função como centro de apoio ao desenvolvimento tecnológico. Levar esses mecanismos e propor. Você tem uma dificuldade, o dinheiro está aqui na prateleira. Os meses de editais, nós os ajudamos a fazer esses editais e, obviamente, que não é com segundas intenções, não, é com primeiras intenções de que ele, preferencialmente, essa pequena empresa que vai disputar esses recursos, venha a contratar parte, ou algum considerável ou pequena, junto aos laboratórios da universidade. De forma, ajudamos a fazer o projeto, desde que você, no projeto, preveja a participação da universidade nisso aí. Tá? Então, é um recurso também para financiar a inovação no Brasil. Próximo. Pode passando, pode passando. A lei do bem, eu não vou me atrever a entrar nesse detalhe, né, Carolina? É com você. Próxima. Próximo. Que a gente não tinha combinado as apresentações, né? Mas eu não tive tempo. Bom, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos na Universidade de Brasília, fruto desse emaranhado de projetos, são essas empresas, muitas delas que vocês conhecem aí, em muitas instituições, que usufruíram de recursos junto conosco na universidade, desenvolvendo projetos. Claro, se vocês compararem com as grandes universidades brasileiras, isso aí é muito pequeno, mas é substancial na região centro-oeste. Nós estamos falando ali de cerca de 18 milhões que foram atraídos para a universidade em laboratórios, em apoio financeiro a pesquisadores, a grande maioria em bolsas de pesquisa para estudantes e pesquisadores da universidade, e equipamentos de infraestrutura para a universidade. Próxima. Quando nós... por que nós achamos importante a lei de inovação? E fazemos questão de que, mesmo que não tenha uma ligação direta ou um incentivo direto na lei de inovação, nos contratos e convênios que elaboramos com a empresa, nós sempre tratamos de puxar algum artigo da lei de inovação, e aí vem os nossos advogados para nos auxiliar nisso, de que aquele contrato está à luz da lei de inovação, cumprindo, inclusive, a missão e a função da universidade de promover o desenvolvimento econômico e social através desses incentivos. Então, daí nos permite pagar bolsas, nos permite criar mecanismos dentro da universidade e na estrutura da universidade com a lei de inovação. Nos permite, inclusive, negociar de forma muito profissional e séria com o setor empresarial a questão da propriedade intelectual. Hoje nós temos um mecanismo para sentar de forma profissional com uma empresa que antes chegava na universidade, em qualquer instituto de pesquisa desse país, dizer não, quem paga é dono na pesquisa. Hoje, quem paga continua sendo dono, mas vamos negociar, porque tem um conhecimento anterior. E essa lei nos permite termos essa posição muito firme, muito profissional. E o outro lado, o setor empresarial, quer ver profissionalismo nessa relação. Ele não quer o amadorismo de sentar na mesa e dizer tudo é meu, e depois nada acontecer. É muito melhor no instrumento jurídico estar claro isso aí, desde o princípio, o que cada um leva, do que deixar correr. Daí a importância para nós de todos esses contratos que nós queremos estarem por ano, na média, da 25, 28 contratos que a gente tem com empresas que não necessariamente são usufruto da lei de inovação diretamente, mas que a gente abusa da lei de inovação faz com essas empresas. Próxima. Aí está
resumo, mais ou menos, também, Carolina, acho que lá da página do MCT, né, de todas as leis que se juntam aí, desde a lei 8248, a mais ou menos um histórico, né? E vocês vejam que a experiência do nosso país é muito pequena na criação de mecanismos de incentivo, né, à relação empresa-universidade para desenvolvimento científico e tecnológico no país. Né? Até 1984 não existia nada disso. Né? Não havia lei que incentivasse isso. Então era mais fácil fazer o pacote, comprar o pacote tecnológico de fora. Né? E, claro, tinha alguns incentivos da redução do impostamento na época, desde que o pacote, esse mecanismo, antes de 84, você falou, não perdeu o uso, mas antes de 84 era o que era mais utilizado pelas empresas, né, de royalties. Né? Próximo. Eu vou falar aqui um pouquinho, né, da lei de informática. A lei de informática é específico para a tecnologia da informação, mas é um dos mais antigos mecanismos de dinheiro para a pesquisa nas ICTs do país, que provém do setor empresarial, em que o setor empresarial bate na porta dos institutos para fazer esses contratos de convênios. Né? Então, o que é isso? Cada empresa que quer usufruir da redução do IPI que fabrica aqui no país, de qualquer produto industrializado na área de tecnologia de informação, seja ele automação, computador, seja telefone celular, houve uma redução, né? Telefone celular, não sei se reduziu a alíquota agora para eles. Tem alguma mudança aí no telefone celular, vocês imaginam o que dá, né? Se você pegar o faturamento das empresas que fabricam o celular no país e investir 4% de diminuir o IPI, né? Sendo 4% 2 dentro da empresa e 2 fora. E aí, esses 2 podem ser distribuídos no país de alguma forma, que é dar 0,8% Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 30% em instituições públicas de PIB. Então, nós fazemos uso desse mecanismo, batemos sim a porta das empresas, vamos lá, olha, nós temos condições de ter tal corpo de docentes, temos tal corpo de estudantes na área de tecnologia de informação. Só tem um condicionante forte. As instituições, para usufruírem disso, instituições de ciência e tecnologia, instituições de pesquisa, elas têm que se credenciar previamente no Ministério da Ciência e Tecnologia para poder usufruir dessa lei. Né? E é um processo de credenciamento, claro, passa por saber se tem uma atuação, se tem corpo docente, se tem equipamentos e laboratórios, para então sair a oferecer, e a relação se dá entre a empresa e o instituto, diretamente, através do contrato ou convênio. Próxima. Nós fazemos isso, né, por quê? Porque a universidade, no nosso caso, especificamente a Universidade de Brasília, por tradição, a área de tecnologia da informação, antigamente ciência da computação, antigamente análise de sistemas, antigamente telemática, ela já tinha uma tradição. Então tem um corpo docente, uma tradição muito grande nessa área, o que nos permite usufruir desses grandes projetos com as empresas na área de tecnologia da informação no país. Próximo. Hoje, nós devemos ter, alertar também, dentro de uma grande instituição, é bom que cada área da instituição se credencie. Pode ser a instituição como um todo, mas só para aquele determinado laboratório, só para aquela determinada área, na área de informática. Então lá nós temos no nosso núcleo de tecnologia de informação, engenharia mecânica por causa da automação e engenharia elétrica por motivos óbvios que atua nessa área, engenharia de redes, telecomunicações, enfim. Próxima. Aí são os projetos que nós gerenciamos nesses últimos aí, 3 anos. Eu não vou explicar para vocês aqui de curto por que 2008 foi muito baixo, vocês viram na imprensa por quê, mas no caso da FINEP, sim, tem uma explicação ali. A FINEP tem períodos, né, editais de 2 anos. Então, você entra no edital, tem um projeto aprovado por 2 anos. Tá?
mas como vocês podem ver, a fuga da lei de informática em 2008 para nós foi pronto, que são anuais. Né? Então vocês vejam, trabalhar a imagem da instituição é importante, né? Ter também não basta dizer que é bom, que tem corpo docente, precisa ter uma imagem, né, no mercado, entre aspas, para poder receber esses recursos, porque se trata de uma relação empresa-instituição. Tá? Próxima. A lei do bem, tá? Que é a subvenção, no nosso caso, a subvenção econômica. Tá? Como eu disse para vocês, o nosso mercado são as pequenas e médias empresas da região. E nós chamamos ali de região até Goiás, porque, obviamente, é muito difícil o número de instituições de ciência e tecnologia na região centro-oeste que tenham capacidade de ofertar a capacidade laboratorial e de pesquisa. A coisa está mudando agora, sim, a ponto que a gente tem uma rede já formada no centro-oeste para atrair essas coisas dos recursos. Quando há o edital de subvenção, por exemplo, da FINEP, nós saímos com várias instituições nas federações das indústrias explicando como é que se faz um projeto, como é que se gerencia um projeto, quais os controles que nós temos e que corpo técnico nós podemos oferecer, quais as áreas que nós temos capacidade de ofertar serviços, pesquisas e resultados para as empresas. Muitas vezes a gente trabalha com arranjos produtivos, setor moveleiro, agronegócio, biotecnologia, coisas muito bem focadas para que a gente possa, então, inclusive, ofertar condições de fazer um bom projeto competitivo, que nacionalmente hoje, eu não sei qual é o, não me lembro qual é o índice desse ano da subvenção, quantos projetos já estão aprovados, né? Tem mais projetos do que submetidos do que projetos aprovados. No primeiro ano foi uma delícia, teve mais recursos do que projetos aprovados, que as empresas não conheciam isso. Próxima. Eu acho que algum dos resultados, eu não estou vendo bem aqui, nosso lá. Tá? Não, aqui é o outro lado da lei do bem, né? Que me pediram para focar também aqui, é o que nós chamamos da Lei Rouanet para as universidades. A Lei Rouanet, talvez não sei se todos sabem, um determinado artista, um determinado produtor cultural aprova um projeto num conselho em Brasília e recebe uma carta de concessão, mais ou menos assim, e sai a captar no mercado. Vai nos bancos, vai nas grandes empresas, e as grandes empresas investem abaixo do imposto de renda daquilo. Só que ela não assume o compromisso junto à União da prestação de contas. Quem recebe o recurso é que é o responsável pela prestação de contas. No caso do artigo 19A, que é esse que a Carolina falou para vocês, foi lançado um edital que em princípio tem limitado a 350 milhões por ano, se não me engano, mas que nunca faltou recursos. O compromisso inclusive do MEC, do MIT e do MCT é que se faltasse esse volume orçamentário seria aumentado, em que as instituições de ciência e tecnologia submeteriam suas ideias de projetos, teriam esta carta de aprovação e vão ao mercado ofertar às empresas que contribuem sobre o lucro real. E aí são grandes empresas, são empresas que têm status, que têm que mostrar o lucro para os seus acionistas de qualquer jeito, senão não é SA. Nós usufruímos disso até o momento, temos 5 projetos aprovados no conselho desse edital. No entanto, a dificuldade, por não ter uma tradição ainda, as empresas ficam reticentes para fazer esse investimento. Por alguns motivos que são explicados e outro é do desconhecimento, mas
que têm que ser resolvidos em curto prazo, que é qual a garantia de que vai funcionar como a Lei Rouanet. Eu vou botar o recurso na instituição e a responsabilidade é da instituição e não minha, desde que o projeto esteja aprovado. Isso não está claro junto com o Ministério da Fazenda, através da Receita Federal, e também de como vai se dar essa relação. Um outro ponto que também não é muito claro e que no edital aparece e se mostra claramente a tradição do país, né, dos órgãos de fomento, principalmente do CNPq, de colocar o pesquisador como agente, quase que ordenador de despesa do projeto. Ora, as grandes empresas não querem essa relação, ela com o pesquisador, com toda certeza. Né? Ela quer com a instituição, né? Ela quer com o projeto. Né? O projeto tem o apoio da instituição, sim, porque para chegar no comitê, lá do MEC, MDIC e MCP, ele tem que passar a ter a aprovação do Núcleo de Inovação Tecnológica da instituição, mediante um parecer técnico consubstanciado por especialistas da área. Daí a importância que adquiriram os MITs das instituições. Eles passam a ser agentes responsáveis de dar a característica que aquele projeto de desenvolvimento tecnológico poderá ter resultado depois de análises técnicas e algumas até, no nosso caso lá, a gente agrega alguma análise mercadológica e de valoração da tecnologia possível que saia daí. Tá? E isso faz com que os projetos adquiram uma confiabilidade, pelo menos para começar a negociação. O problema outro também é que o pesquisador que recebe essa carta, e o que a gente está propondo a CAPES, é de que quem receba a carta é o NIT responsável por isso, para que possa, então, com seus profissionais de negociação de transferência de tecnologia, possa ir ao mercado fazer as negociações com as empresas. Porque o pesquisador, ele não tem que sair da bancada do seu laboratório para ir atrás de empresa. Vai ter na porta de um banco, vai ter na porta de uma grande empresa. Olha, eu tenho um projetinho aqui aprovado na CAPES, se você não quer apoiar o meu projeto, não é a função do pesquisador. Tá? E isso os LIDs têm que assumir fortemente. Nós estamos agora, é um processo de aprendizagem, para que a lei se torne efetiva e o edital dê os seus resultados. É importante que os profissionais de comercialização de tecnologia do LID estejam preparados e saiam a campo para fazer essas negociações com o setor empresarial. Próxima, eu acho que aí termino. Né? Qualquer coisa, estou lá na Universidade de Brasília, está ali o meu e-mail, se não me engano. Se não está aparecendo muito bem, bermudes@cnp.br. Obrigado. Bom, nós aqui então agradecemos a palestra do professor Bermudes, né? Desculpa, estou errando desde que eu te vi hoje. É bem interessante essa visão, né, da parte da academia analisando a empresa, analisando os órgãos de fomento. Né? Acho que essa criação do NIT, que mais uma vez vem reforçar essa semana que ele está passando aqui em Guarulhos, tentando consolidar o nosso nicho. Então, dando sequência, para a gente não se alongar muito tempo, a gente convida então o Rafael Levi, o doutor Rafael Levi, que vai ter palavra a partir de agora. Eu recebi a tarefa de falar por último. Se eu queria saber, só para ganhar do público, tem uma ideia de qual público de universidade ou de empresa. Tem alguém de empresa aqui? Trabalha em empresa, se puder levantar a mão, por favor. Todo mundo de universidade? Quem é de universidade está levantando o instituto, levanta a mão só para saber. Então tá bom. Eu vou passar, a ideia é passar um pouco para vocês sobre os incentivos fiscais do ano que vem, sobre o lado da empresa. É claro, se vocês estão trabalhando aqui no instituto, é um instituto de pesquisa, e querem buscar um parceiro, uma empresa que
que queira financiar, colocar recursos do seu instituto para fazer um trabalho, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, utilizando o incentivo fiscal, é importante para vocês saberem como isso funciona do lado de lá, como isso funciona do lado da empresa, quais as dificuldades e qual o benefício fiscal que está tendo em retorno. Às vezes é difícil compreender, realmente é a área para tratar do detalhe do assunto, mas eu vou tentar colocar para vocês alguns pontos aqui. Vou passar um pouquinho, tentar passar a parte que a gente já tratou aqui na discussão. Pode passar, por favor? Pode passar a slide? Só que uma introdução, eu atuo na ALAGE, a gente atua na parte toda de serviço de inovação aberta principalmente, a gente atua assessorando empresas estruturando processos de gestão de P&D e inovação. Tá? Dentre esses trabalhos, a gente muitas vezes é chamado para assessorar essas empresas a estruturar a aplicação dos incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento, e então a gente atua nisso em diversos setores. Tá? Só para introduzir um pouco o tipo de trabalho que a gente tem feito. Pode passar, por favor? Só para introduzir, a gente já falou bastante sobre como desde a lei de inovação, os contextos para a inovação no Brasil tem melhorado cada vez mais, algumas políticas públicas de incentivo à inovação só vem crescendo desde então. Isso é só está mostrando como dentro de uma divisão que nós fazemos das principais linhas de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação para empresas, relacionadas às empresas do país, a gente divide nessas 7 categorias. É muito complicado toda a legislação, todos os programas, cada um tem suas regras, cada um tem os seus mecanismos, mas a gente divide nessas linhas que são, a gente chama de linhas métricas que orientam aquelas políticas. A gente divide, a primeira linha são os incentivos para institutos de pesquisa e inovação, exclusivamente para institutos, para universidades, tá? Sem fins lucrativos, são os programas mais antigos que a gente tem no país. Tá? Desde a lei de inovação, principalmente, a gente passou a ter vários outros mecanismos. Um deles, que é voltado para a parceria universidade-empresa, tá? Outros voltados para fomentar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas. Então, são linhas voltadas para a inserção dos pesquisadores nas empresas, para projetos de pesquisa e desenvolvimento nas empresas e para programas de inovação nas empresas. Depois disso, nós temos linhas para fomentar empreendedorismo, para pequenas empresas, para startups de base tecnológica, e linhas para fomentar os parques tecnológicos e incubadoras de empresas. O incentivo fiscal da Lei do Bem, ele é principalmente voltado para fomentar projetos de P&D dentro das empresas. Tá? O motivo principal da Lei do Bem é fortalecer o P&D, a gente pode dizer, é fortalecer o P&D empresarial no país, apesar de ela ser aberta também para se colocar esses recursos em institutos de pesquisa e universidades. Tá? E você tem incentivos adicionais para a contratação de pesquisadores. Então, por isso a gente coloca a Lei do Bem nas linhas 2, 3 e 4, ali naquela divisão. Tá? Pode passar. Só para situar, incentivos fiscais são algumas das modalidades de apoio que a gente tem em programas do governo hoje. As 4 principais modalidades de apoio que a gente tem é incentivo fiscal, recursos não reembolsáveis, são chamados fundo perdido, tá? Que é um nome ruim, parece que é o dinheiro jogado fora, mas na verdade o melhor nome é não reembolsável. Os financiamentos com juros subsidiados e a participação em equity, participação acionária do governo nas empresas para projetos de inovação. A gente está falando aí dos incentivos fiscais, que é apenas um desses mecanismos. Tá? Por favor. Pode passar. Só para falar um pouco de algumas características da lei, que a gente já comentou algumas delas aqui, para quem se aplica no fundo, para quem vale a pena aplicar um incentivo. Tá? Condições para aplicar isso. Primeiro, a gente está falando de empresas que trabalham no que a gente chama tributariamente do regime de lucro real. Basicamente, a gente está falando aqui de grandes empresas. Tá? Claro que tem incentivos para empresas que, como compra de códigos com redução de PI, para empresas que estão no presumido, mas, como a Karine falou, muitas empresas falam não vale a pena ter todo o trabalho por tão pouco incentivo. Então, a gente está falando de incentivos para grandes empresas. Tá? Segundo, são empresas que têm que estar apurando lucro fiscal do ano que ela vai efetuar o dispêndio. Isso muitas vezes pode não acontecer, a empresa pode ser gigantesca, mas no ano ela apurou prejuízo fiscal. Então ela não pode, atualmente com a lei está redigida, ela não pode se aproveitar desses incentivos.
Terceiro, isso está vinculado à comprovação da regularidade fiscal da empresa. Ela tem que estar com os impostos em dia, ter certidões negativas, e às vezes não é o caso. E às vezes a gente gera algum risco para a empresa, se ela tem alguma discussão, fica algum período sem a certidão negativa, como que ela pode utilizar o incentivo. Esse é outro problema, outra condição para a gente utilizar. Segundo, a empresa tem que ter muito bem controlados os dispêndios, os gastos nos quais ela vai aplicar o incentivo. Ela precisa ter isso segregado contabilmente. Nem toda empresa tem isso. Às vezes a organização contábil da empresa é toda bagunçada, e se ela não se trabalhar, mas não se estruturar para utilizar, ela também não pode utilizar. Então esses são critérios básicos que sem eles a empresa não pode aplicar o incentivo. Por isso a gente tem esse número tão reduzido de empresas no país que utilizam, que está em torno de 600 e 700 empresas que se cadastram para utilizar o incentivo. Tá? Algumas características que a gente já falou da lei, que o importante a lei não limita nenhum setor de atuação, nenhum setor da economia. A princípio, qualquer empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento pode se utilizar o benefício. A característica principal, como a Carolina comentou, é de uso automático, ou seja, eu vou prestar contas para o governo somente depois de ter aproveitado o incentivo. E se aquilo não estiver de acordo, eu vou ser multado, vou ser autuado pela Receita Federal por conta desse mau uso. Isso gera uma grande insegurança também por parte das empresas. A empresa só vai aplicar o incentivo fiscal, principalmente as grandes corporações que a gente está falando, se ela tiver uma certeza muito grande que aquilo está muito bem feito, está muito bem controlado, isso é muito seguro daquilo. Tá? Então isso é um dos pontos principais que implicam no uso da lei pelas empresas. Tá? E basicamente, como a gente falou, a gente está falando de redução dos impostos federais, aí, imposto de renda, contribuição social e IPI. Pode passar? A gente já falou aí sobre o conceito de inovação tecnológica para a lei, a Carolina já citou. Pode passar os próximos 1 ou 2 slides. Eu queria colocar, a gente não só uma descrição da lei, mas existem no país e no mundo várias referências, manuais para se tratar sobre o que é pesquisa e desenvolvimento, o que é inovação tecnológica, para servir de orientação para aplicar os incentivos da lei. É claro que no último caso a gente tem que ver o texto da lei, e a lei não é idêntica a nenhum desses casos. Eu até coloco uma referência aqui, na próxima figura, pode que eu vou passar. A gente tem alguns manuais. A lei ela não trata especificamente de atividades de P&D, o termo correto da lei é pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Tá? Quando a gente fala de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que é pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, a lei trata também de tecnologia industrial básica e do serviço de apoio técnico, como a gente já tratou aqui. Tá? A gente tem algumas referências para isso, muitas empresas tentam utilizar e ficar fixos naquelas referências, e não é bem isso que a gente trataria. Tem que olhar realmente o que a legislação está dizendo. Tá? Então a lei não cobre todo o mundo. A gente tem um manual de Oslo, que é a referência para a identificação do que é inovação tecnológica, que inclui compra de equipamentos para linhas de produção, que inclui comercialização de inovação. Tá? E também não é só limitado à atividade de pesquisa básica aplicada em desenvolvimento experimental, como só do manual Frascati. Por exemplo, a atividade de patenteamento, o manual Frascati, os manuais da OCDE sobre pesquisa e desenvolvimento, diz que não são atividades de pesquisa e desenvolvimento. Entretanto, a lei do bem incentiva atividades de patenteamento. Tá? Então, o incentivo da lei do bem está nessa interseção. Está entre esses dois pontos. Não é nem tão abrangente quanto um e nem tão limitado quanto o outro. Se fosse dizer mais próximo do qual, diria mais próximo do manual Frascati. Tá? Então, para ser mais seguro, é disso que a gente está falando. Tá? Pode passar, por favor. Tá? Aqui alguns incentivos a gente não vai falar. Eu tenho alguns slides, uma explicação um pouco mais didática, já que acho que ninguém tentou se arriscar muito no incentivo. Vamos arriscar em um slide próximo. Então, só para explicar como funciona o incentivo principal para a empresa, tá? Sem tentar entrar na minúcia tributária. Tá? Mas qualquer empresa que apura o que a gente chama de lucro real, ela tem uma determinada receita, uma determinada despesa ao longo do ano. Parte dessas despesas são despesas com P&D, certo? E ela apura receita vezes despesas de um determinado lucro e paga um imposto sobre esse lucro.
que é uma disputa maior do imposto de renda, 34%. Imposto de renda mais contribuição social. O que é o incentivo da lei do bem? Ela permite que você pegue aquele valor das despesas de P&D, deduza novamente 60% daquele valor, o que vai impactar numa redução do lucro real daquela empresa e vai impactar no menor imposto lá na frente. Ou seja, a redução final de custo para a empresa utilizando incentivo vai ser de 20,5% do gasto total. Ou seja, se ela gastou R$1 milhão em pesquisa de desenvolvimento, ela vai recuperar R$205 mil de imposto de renda e contribuição social. Não é, muitas vezes achar que a empresa vai recuperar todo o investimento que ela colocou. Não é bem isso. A gente está falando de 20% aí dos dispêndios efetivados. Tá? Isso é muito importante entender. Não é como a Lei Rouanet, em alguns casos, você tem 100% de recuperação do valor que você coloca no projeto cultural. Aqui a gente está falando de coisas chegando em 20%. Tá? Pode passar os próximos slides, eu também não vou entrar nesse ponto. Um ponto importante, pode deixar, pode só um minutinho. Ponto importante, a gente falou na contratação de pesquisadores, para as pessoas sendo formadas, para pesquisadores que trabalham nos institutos, o incentivo de aumento da contratação de pesquisadores, está em um slide antes disso daí, 2 slides que devem voltar, é muito interessante. Ou seja, a empresa aumenta o incentivo fiscal se ela contratar pesquisadores no ano fiscal vigente, se ela aumentar o quadro de pesquisadores. Então, para muitas empresas que têm um departamento muito grande, às vezes essa contratação paga mais do que o salário do próprio pesquisador que ela contratou. Então, as empresas estão realmente interessadas e a gente vê muitos casos de empresas interessadas em aumentar o quadro de funcionários, contratando pesquisadores por conta de ter uma ampliação de incentivo por conta disso. Tá? Então, isso é para quem está sendo formado em pesquisadores dos institutos ficarem atentos para essas oportunidades também de pesquisa nas empresas. Pode passar para os próximos slides. Mais um. Tá, aí eu queria parar. Esse está complicado, mas é só para dar uma mensagem. A gente tem um incentivo adicional da Lei do Bem para empresas que têm patente concedida do seu produto. Isso é só um exercício para tentar mostrar para as empresas que, se você considerar o incentivo fiscal adicional que você vai ter por ter a patente concedida, mesmo considerando o fluxo do caixa que você vai ter a patente concedida de 5 ou 7 anos ou mais pelo INPI, você deve, a partir de um determinado valor de gasto que aquele projeto custou para ser desenvolvido, você consegue mostrar que só com o incentivo fiscal você consegue pagar e aí vai sobrar dinheiro em todo o custo de patenteamento. Tá? Isso é um grande incentivo para a empresa patentear. Tá? As empresas não prestam muita atenção nisso, não são incentivadas a patentear por esse incentivo, mas se você fizer as contas na ponta do lápis, você vai ver que o fato de você depositar a patente, se a patente for concedida, você vai pagar todas aquelas custas que são caras do patenteamento, tá? E ainda vai ter um retorno financeiro em cima daquilo. Tá? Então esse gráfico, esse slide eu deixo para você dentro do material, só para demonstrar mais ou menos essa conta. Tá? Aí tem alguns cálculos mais ou menos estimados para prever isso. Tá bom? Pode passar. Eu quero chegar no final, pode passando. Eu quero deixar algumas perguntas aqui. Tá? Aqui é um ponto polêmico ainda da lei, que não está muito bem regulamentado, que se trata das pequenas empresas. A lei tem um incentivo que as grandes empresas podem contratar micro e pequenas empresas para desenvolvimento tecnológico. Essa contratação não constitui receita dessas micro e pequenas empresas. Tá? Isso ainda tem muita insegurança de como aplicar isso. Muitas empresas ainda têm, como isso não está muito bem regulamentado, tem muita dificuldade em aplicar, mas é um benefício grande para as pequenas empresas pela redução de carga tributária que isso implica. Tá? Mas aí são os pontos que eu já vou colocar no meu slide final, que ainda são polêmicos na lei. Tá? Basicamente, o que isso representaria, a empresa que fosse contratada não pagaria os impostos sobre o faturamento, os impostos de renda por lucro presumido, por exemplo, se ela fosse contratada por uma grande empresa. Tá? Seria uma das poucas maneiras que as pequenas empresas podem se beneficiar do incentivo fiscal da lei do bem em associação com uma grande empresa. Pode passar. Aqui a gente já falou das parcerias com universidades, do artigo 19A. Nesse caso, tá, só para contar para vocês, aquela redução, aquela exclusão que a gente faz com o uso do incentivo, chega a valores de até 85% de recuperação, ou 100% no caso dos bancos.
Tá? Então aqui realmente você tem um benefício maior para a empresa quando faz o projeto com o Instituto de Pesquisa, porém a gente tem todas aquelas dificuldades que o professor comentou aqui, que até hoje pelo menos eu não encontrei nenhum instituto que conseguiu viabilizar a cooperação com a empresa, conseguiu receber o incentivo fiscal do artigo 19A com sucesso e com segurança. Eu não sei se é o caso do ICT, de empresas que utilizaram e declararam o 19A ainda, a gente não tem conhecimento, pelo meu conhecimento, nenhuma empresa conseguiu viabilizar isso ainda. Tá? Mas as universidades e os institutos estão tentando viabilizar dessa forma. Tá? Porém, isso aqui, apesar da insegurança que o professor comentou, tem uma segurança maior em relação aos outros incentivos da lei do bem para a empresa, porque o projeto é pré-aprovado pela comissão interministerial. Então, quando a empresa vai colocar o dinheiro no projeto, apesar da insegurança na prestação de contas, ela tem a segurança que aquele projeto já é considerado um projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovado pela comissão e que por esse motivo não seria glosado pela Receita Federal. Se bem que a prestação de contas ainda pode fiscalizar. Por favor, o próximo. Eu quero finalizar. Tá? Pode passar. Tem um ponto, pode passar. A lei traz algumas oportunidades para as empresas, a gente acredita. Oportunidade para estruturar os seus processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente vê muita empresa que não tinha processo estruturado, tinha muita atividade de pesquisa e desenvolvimento, e que por conta de existir incentivo fiscal, ela passa a ver um benefício imediato de estruturar um programa, estruturar um departamento de pesquisa e desenvolvimento, estudar processo de controle, de gerenciamento financeiro, gerencial, controles por projeto. Então isso a gente acha muito importante para as empresas que vão fazer isso. Isso a gente vê como um dos maiores benefícios da lei. Tá? Outro ponto importante que a gente sempre recomenda às empresas a tomarem cuidado e ficarem atentas para isso, é comum esse projeto, o projeto de se aplicar o incentivo fiscal numa empresa, ser controlado pelo que a gente chama pelo departamento tributário. Esse incentivo ser visto como um simples ganho fiscal para a empresa. Vou economizar algum dinheiro no imposto. Tá? E você tem uma participação, às vezes, pífia do seu departamento de pesquisa e desenvolvimento nessa colaboração e a gente vê isso não revertendo em aumento dos investimentos da empresa em pesquisa e desenvolvimento. Isso é visto só como uma redução de custo. Tá? Então é importante o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento se envolver com o Departamento de Fiscal, Tributário, Contábil, na aplicação desses incentivos, para que esses departamentos possam ou seja, receber como forma de aumento de orçamento esse benefício fiscal e ainda participar nas informações para a prestação de contas do Ministério da Ciência e Tecnologia e para os controles gerenciais financeiros da aplicação do incentivo. Outra coisa que costuma acontecer muito nas grandes organizações, tem muitas empresas multinacionais que têm sede no país, os gestores nacionais respondem pelo EBITDA, quer dizer, respondem pelo resultado antes dos impostos. Então, o incentivo fiscal para essas empresas é um benefício corporativo, mas não relacionado à atividade operacional da empresa. Então, corporativamente falando, o departamento de P&D, que aplica o incentivo fiscal, não vê no seu estrutura de custo e resultado o incentivo reverter para o seu departamento. Isso seria ganho da empresa do departamento de fiscal tributário. Então, essa questão dos incentivos corporativos, como isso é organizado corporativamente nas organizações, às vezes impede a empresa de conseguir se estruturar para se aproveitar disso, simplesmente esse alinhamento de incentivos que existem entre as áreas da empresa. Esse é outro ponto importante que a gente vê. Pode passar, por favor? Acho que é o último slide. Pode passar, quero falar no último slide. A gente acha muito importante preparar uma documentação bem detalhada para a prestação de contas, seja do Ministério da Ciência e Tecnologia, seja para a Receita Federal. Tá? A gente chama isso de dossiê, ou pasta, ou livro, dependendo da empresa, que vai conter toda a documentação para a prestação de contas. Não só a informação que vai estar no formulário, que a Caroline comentou que deve ser entregue todo ano pelo Ministério, mas também para ser fiscalizado pela Receita. Isso deve conter
toda a análise dos projetos, todas as atividades que foram realizadas, toda a documentação que foi gerada, para que isso possa ser fiscalizável, auditável e possam ser rastreados os incentivos. Então, se você usou X R$1 de incentivo fiscal, qual foi o gasto que corresponde àquele R$1? Ele foi realmente um gasto de pesquisa e desenvolvimento? Qual contrato ele está relacionado? Qual pesquisador ele está relacionado? Isso tem tudo isso bem rastreado na empresa. Isso é muito importante. O incentivo não é tão simples assim de se utilizar e simplesmente lançar redução de imposto. Tá? E por último, pode passar? Alguns pontos que eu queria colocar são os pontos de discussão, os pontos polêmicos aqui na lei. Tá? A gente tem uma questão de algumas empresas de tratamento contábil dos gastos de pesquisa e desenvolvimento. Tem muitas empresas que querem tratar ou tratam isso não como despesa operacional, mas como um ativo intangível na contabilidade. A lei tem redação diferente, por exemplo, nos incentivos, o corpo normal da lei do bem tem uma redação de uma forma, o incentivo, por exemplo, para as empresas que utilizam também a lei de informática é diferente, trata de forma diferente a regulamentação. Então, há algumas dúvidas e polêmicas nesses pontos ainda hoje. Outro ponto é a questão de pessoal, recursos humanos com dedicação parcial à atividade de pesquisa e desenvolvimento. Muitas empresas, principalmente as não tão grandes, têm pessoas dedicadas em tempo parcial a projetos de pesquisa e desenvolvimento. E a gente tem até uma tendência de interpretação da lei federal e do Ministério de orientar as empresas a utilizar incentivo para pessoas com dedicação exclusiva. Tá? Pesquisadores são pessoas sempre com dedicação exclusiva, isso está na lei. Pesquisadores, para ser considerado alguém pesquisador do cálculo do incentivo fiscal, tem que ser alguém com dedicação exclusiva para pesquisa e desenvolvimento. Mas você pode ter outras pessoas envolvidas no projeto que não têm toda essa dedicação. Como a empresa deve controlar isso, se isso pode ser utilizado ou não, ainda é um ponto de discussão. Tá? A questão do serviço terceiro também foi bastante debatida. Se você pode contratar serviços de pesquisa e desenvolvimento de outras empresas ou apenas de micro e pequenas empresas de universidades, é outro ponto de discussão na lei hoje. Tá? O ponto que eu já comentei, a transferência de recursos para micro e pequenas empresas sem constituir receita. Até a Carolina comentou também, o professor, sobre a sobreposição da lei do bem com a lei de informática, se o incentivo é sobre o adicional de gasto de pesquisa e desenvolvimento do que aquele exigido pelo Ministério da Tecnologia para a lei de informática. O principal ponto dessa dúvida é que na redação da lei isso não é claro, e a gente tem outros setores que não são tecnologia de informação, onde também existem exigências regulatórias para investir em pesquisa e desenvolvimento, que as empresas utilizam o incentivo fiscal da lei do bem. No setor de energia, por exemplo. No setor de energia, as empresas são obrigadas pela ANEEL a investir em pesquisa e desenvolvimento, é uma verba já dedicada, mas que utilizam o incentivo fiscal sobre esses valores. Agora, no setor de informática, os gastos do setor de informática e pesquisa e desenvolvimento não podem preter a receita do Ministério hoje, e a aplicação de todas as empresas que não podem receber o incentivo da lei do bem, por serem verba já destinada da lei de informática. Tá? E alguns limites do que são atividades de P&D, principalmente atividades que existe risco tecnológico grande envolvido, que exigem testes em escala. Por exemplo, a gente pode falar que o risco tecnológico de muitos projetos acabam na bancada do laboratório. Existem muitos projetos que o risco tecnológico vai na viabilização do projeto com uma certa escala, tá? Principalmente em setores de serviços, telecomunicações, alguns setores produtivos, onde a inovação no processo produtivo é bastante arriscada e é bastante cara e exige bastante esforço tecnológico. E nesses casos ainda há dúvidas e tem que ter bastante esclarecimento sobre o que são atividades de P&D nessa fase e o que são atividades de implantação de linha de produção. Tá? Esse é um dos pontos críticos também. E, como conclusão, algumas até sugestões desde o meio empresarial, próximo slide, por favor, do meio empresarial para o Ministério da Tecnologia, não só o Ministério da Tecnologia, mas para a própria Câmara dos Deputados, para alterações na legislação, que é principalmente a ampliação dos incentivos para empresas que estão no regime de lucro presumido, para a gente poder aumentar esse número de 600 empresas para milhares de empresas, a gente poder expandir o incentivo de alguma outra forma para empresas que não apoiam o lucro real.
também para empresas que não têm lucro fiscal no ano. É uma decepção se ver muitas empresas que passam o ano todo se estruturando para aplicar o incentivo fiscal e por algum motivo no final do ano não terem lucro fiscal e perderem todo o trabalho realizado. Isso acontece pela forma da redação da lei hoje, onde ela não pode aproveitar aquele incentivo em períodos posteriores. A questão dos tratamentos dos dispêndios no artigo intangível, a diferença entre o artigo 17 e 19 do artigo 26 da lei. E a questão das melhorias da prestação de contas do ICT, como a própria Caroline comentou, é uma preocupação grande do ICT melhorar essa prestação de contas para facilitar tanto para as empresas quanto para o próprio Ministério. Tá? Isso foram uma visão geral aqui do ponto de vista das empresas, e acho que a gente abre para perguntas e para discussões agora. Professor, e agradeço já de antemão a presença de todos. Eu queria agradecer, eu não vou tomar mais o tempo de vocês, muito obrigado, fico à disposição. Se alguém quiser conversar, mandar e-mail, obrigado. Também, porque eu também tenho um avião ali do outro lado me esperando, agradecer o convite de estar aqui. Tem toda uma equipe nossa do CDC, que eu acho que passou a semana aqui, e o e-mail, o telefone estão aqui se vocês tiverem alguma dúvida maior. Obrigado pela acolhida. Eu gostaria de, no Ministério, agradecer o Ministério da Ciência e Tecnologia esse evento. É muito importante a gente estar sempre procurando fomentar que seja disseminado o conhecimento dos incentivos fiscais. A gente quer que a utilização seja ampla, principalmente com os institutos de pesquisa. Verificar se o artigo 19A vai realmente vingar, é uma expectativa para os próximos anos, e dizer que o canal da gente lá é aberto para todo mundo. A gente atende todos os telefonemas, toda a equipe atende todos os telefonemas, nós retornamos também ligações para o Brasil inteiro, e tem os e-mails aí de contato também nessa página que eu indiquei para vocês, com o nome de cada funcionário na frente, tá bom? O telefone é direto para o nome de cada um. Obrigada pela atenção. Então, fica encerrada essa mesa redonda. Gostaria de uma salva de palmas dos nossos palestrantes. Obrigado pela presença de todos. É desse